Você pode fechar os seus olhos, caso você não tenha fechado ainda, e se entrega para esse momento de repousar em si mesma, repousar em si mesmo. Perceba a bênção que é poder estar em si mesmo, estar em si mesma. Jesus disse aos discípulos dele no Gospel de Thomas: se perguntarem qual é o sinal do Pai em você, diga a eles que é movimento e um descanso. Qual é o sinal do ser de Deus em nós? É tanto o movimento quanto o descanso. O descanso tem a ver com a nossa experiência interna e o movimento com a nossa experiência externa. O descanso é experienciado como paz e o movimento é experienciado como alegria. O descanso é experienciado como amor e o movimento é experienciado como celebração. Esses são os dois aspectos de Deus na tradição vedântica, nas tradições monásticas, no cristianismo e no sufismo. O aspecto do descanso é enfatizado em algumas versões extremas. O aspecto do movimento é rejeitado ou reprimido. Não é difícil ver como isso teve consequências, porque nos estágios iniciais da nossa investigação, tudo tem a ver com os nossos sentidos e pensamentos. No início da nossa investigação, os pensamentos e os sentidos é uma distração do nosso ser. Então, nesse primeiro passo da oração interior, da meditação interior, nós entramos para dentro. Nós nos distanciamos do movimento. O movimento, o que é essa palavra? Significa a percepção, os pensamentos, as atividades, as relações, expressões. Tudo isso é considerado distração do nosso ser. E elas são distrações do nosso ser nos estágios iniciais. Então, para você que não está compreendendo ainda a palavra movimento e descanso, na maioria das religiões, as práticas são focadas no descanso, que é ir para o interior e ignorar o movimento. O movimento é as percepções, os pensamentos, as relações, porque isso nos distrai. Então nos passos iniciais, a gente cessa o movimento, porque o movimento ainda tem a capacidade de nos deixar inconsciente. Se nós acreditamos e sentimos que somos seres finitos e temporários, separados de todos, de Deus, então dar a atenção à experiência objetiva apenas valida o nosso senso de separação. E por isso, nós nos distanciamos do conteúdo da experiência nos estágios iniciais da meditação
ou investigação da nossa verdadeira natureza. Por outras palavras, se você ainda acredita ser um eu separado, um ser finito e temporário, um eu que é separado dos outros ou de Deus, então a experiência objetiva, isso é, a relação com o mundo, com o movimento, apenas valida nossa sensação de ser um eu separado, de ser um ego separado. E é por isso que agora nós nos distanciamos do conteúdo da experiência. Porém, em algumas expressões do grande entendimento, em muitas linhagens espirituais, eles negligenciaram o caminho para fora, o caminho do retorno para a experiência, essa forma externa de meditação. Alguém uma vez disse: quando a jornada para Deus termina, a jornada em Deus começa. Nós temos que entrar em nosso armário, fechar a porta, se afastar da percepção dos pensamentos. Porém, o movimento em Deus requer que a gente se vire novamente e descubra que o ser infinito que nós somos agora, é a realidade de tudo e de todos. Nós compartilhamos o nosso ser. Na realidade, não há nós para compartilhar. O ser é compartilhado. Então, nesse estágio que a gente está explorando agora, que não é o estágio inicial, o mundo não é visto como uma distração. O mundo quer dizer as relações, as pessoas, os pensamentos, os sentidos. Então o mundo não é visto como uma distração, como algo que vela ou eclipsa o ser infinito de Deus, mas é compreendido, iluminar com ele. Mas nós normalmente ouvimos nas tradições espirituais frases como: o mundo é uma ilusão. É verdade que o mundo é uma ilusão, mas a palavra ilusão sugere algo que não é real. E isso é um engano. Uma ilusão não é algo que não é real. Uma ilusão é algo que é real, mas não é o que aparece ser. A minha imagem na câmera pode ser uma ilusão, porém tem algo lá. Se você estender a sua mão na tela, você não encontrará um rosto. Você encontrará apenas uma tela. A tela é, relativamente falando, a realidade da face ilusória. Da mesma maneira, o mundo é uma ilusão no sentido de que não é o que parece ser. O mundo parece ser multiplicidade e diversidade de objetos e pessoas. E isso é uma ilusão no sentido de que não é o que parece ser. A realidade do mundo é o ser infinito de Deus. Se nós estamos vendo uma ilusão, nós estamos, por definição,
experienciando também a sua realidade. Não é possível ver um filme sem experienciar a tela do filme. Então, por mais que o filme seja uma ilusão, a gente está experienciando a realidade do filme, que é a tela. A gente pode não perceber e esquecer que a tela está lá, mas ela está lá. Não é possível ver uma miragem de um lago no deserto sem ver a realidade, a luz, o deserto. Não é possível ver a cobra ilusória sem ver a corda. Então, se nós estamos vendo o mundo, e todos nós aqui estamos vendo o mundo, nós estamos também experienciando a sua realidade, independente se notamos ou não a realidade por trás do mundo. A sua realidade não é velada. A realidade de uma ilusão não é velada pela ilusão. Ela é velada pela crença de que a ilusão é real. A sua tela não é velada pela imagem do meu rosto. Apenas é velada se você acreditar que o meu rosto é real. Por outras palavras, não é a ilusão do mundo que é um problema. É a crença que as aparências são reais que é um problema. E isso é lindamente expressado na palavra Maya. Maya é traduzido como ilusão, mas outro significado menos conhecido da palavra Maya é criatividade ou exibição criativa, indicando dois entendimentos diferentes do que o mundo é. De um ponto de vista, o mundo é uma ilusão que esconde o ser de Deus, que esconde a realidade dele. E do outro ponto de vista, o mundo brilha com o ser de Deus. Ele revela a sua realidade. Então, nesse estágio do nosso entendimento, não é mais necessário tirar a nossa atenção do conteúdo da experiência. O conteúdo da experiência significa os pensamentos, as emoções, as relações, os sentidos. Seria apenas necessário tirar a nossa atenção se esse algo fosse outra coisa senão Deus. Mas não há outra coisa além de Deus em tudo que a gente percebe. Então não importa onde a nossa atenção for, enquanto você sentir e entender que tudo o que é experienciado é o ser de Deus, lembre-se, o mundo não é o que nós vemos, é a maneira que nós vemos. Se nós darmos ao mundo ilusório permissão para esconder o ser infinito de Deus, então irá parecer fazer. Se nós retirarmos essa permissão, o mundo que parecia velar o ser de Deus agora será visto e sentido brilhando como o ser de Deus, como Deus.
Nesse exato momento em que você está fazendo essa meditação, não permita que o ato de escutar te faça acreditar que você é um eu separado, escutando outro eu separado. Nesse momento, você já pode entender isso que está sendo falado nessa meditação. O grande entendimento está no coração de todas as religiões e tradições espirituais e podem ser expressadas em duas frases simples. O ser é felicidade e o ser é compartilhado. Esse seria um resumo nessas duas frases de todas as religiões e tradições espirituais. O ser é felicidade e o ser é compartilhado. Tudo que é necessário para esse reconhecimento é saber e reconhecer a natureza do nosso ser. Felicidade e paz dentro. E a sensação de nosso ser compartilhado, que é a experiência do amor e beleza no exterior. São as consequências inevitáveis do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então, felicidade, paz dentro e amor e beleza no exterior. Essas são as consequências inevitáveis do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então, uma consequência de a gente estar reconhecendo a nossa verdadeira natureza é a felicidade e a paz dentro, e o amor e a beleza fora. Agora, as consequências de ver o mundo através do eu separado, do ego, é o inevitável sofrimento interior e conflito no exterior, e a degradação do mundo. Se nós percebermos que estamos sofrendo no interior, ou que tem conflito no exterior, isso é um sinal claro de que naquele momento nós estamos esquecendo da nossa verdadeira natureza. Sofrimento e conflito são as duas maneiras em que a presença de Deus dá o sinal para nós que nós esquecemos a verdade. E tudo o que é necessário, em qualquer momento de sofrimento no interior ou conflito no exterior, é apenas levemente e brevemente retornar ao nosso ser e lembrar que nosso ser é o ser de Deus. E retornar à situação que parecia ser a causa de nosso sofrimento e encarar ela, ser informada por ela. Então vou repetir. Sofrimento e conflito são as duas maneiras que Deus dá o sinal para nós de que nós esquecemos da verdade. E tudo o que é necessário em qualquer momento de sofrimento ou conflito é apenas levemente e brevemente retornar ao nosso ser e lembrar que o nosso ser é o ser de Deus. E depois retornar à situação que parecia ser a causa do sofrimento e encarar, ser informada por ela. Essa compreensão de nosso ser infinito e indivisível. Uma mente que está acostumada a frequentemente se banhar na presença de Deus, uma mente que regularmente e frequentemente reside no coração,
perdendo suas limitações, se tornando gradualmente e progressivamente limpo e purificado dos conceitos duais, conceitos que dividem a experiência em eu e o outro. E quando a mente reaparece novamente do coração do ser, da consciência, ela surge inspirada com um novo entendimento, uma nova formulação. Isso é quando os poemas, as orações são formuladas, mas também as nossas percepções sensoriais surgem novamente, purificadas das tendências duais. Lembre-se o que William Blake disse. O poeta William Blake disse: quando as portas da percepção forem purificadas, tudo será visto pelo homem como realmente é, infinito. Essa purificação das portas da percepção que ele fala é o banhar da mente na presença de Deus, o ser infinito. Uma mente assim purificada consegue ver beleza onde outros apenas percebem um mundo ordinário, um objeto ordinário. Para uma mente separada, a árvore que se move é apenas uma coisa verde que está na nossa frente. Mas para aquele que está banhado na presença de Deus, é a manifestação de Deus. Permita que tudo descanse na presença de Deus. Esqueça tudo o que foi dito. Simplesmente descanse na presença de Deus, no ser, como ser, através do ser. Descanse no ser, como ser. E tenha certeza que se a sua mente surgir, tenha certeza que a forma que ela tomar, que seja informada por essa presença, por esse ser, independente da forma que a mente tomar, que seja uma expressão dessa presença. Por outras palavras, a mente se torna um instrumento, através dessa presença é comunicada no mundo. Lembre-se da oração de Shankaracharya. Ó meu Deus, meu ser todo é o seu ser. E essa mente que me foi dada é o seu consorte. A força da vida, o ar e energia que você me deu estão à sua disposição. Esse corpo é o templo com o qual te adoro. O que quer que eu coma, ou use, ou faça, é tudo parte da adoração que eu faço nesse templo. Quando quer que eu caminhe, eu sinto como se estivesse indo a uma peregrinação para você. O que quer que eu fale é sempre em adoração a você. O que quer que eu faça nesse mundo, de qualquer maneira, é tudo destinado a você. Então não há dualidade nessa vida de unidade com você, para aquela mente que está impregnada nessa compreensão. Ou nós poderíamos dizer, impregnada na presença de Deus. Cada vez menos pensamentos e sentimentos surgem em nome do eu finito intemporário. Isso é o ego. Não porque nós fizemos algo,
Nós não tocamos o eu separado, nós não tocamos o ego. Simplesmente começa a dissolver em nossa experiência e as atividades e relações que nós engajamos que são em serviço do ego gradualmente desaparecem. Não porque nós disciplinamos ou controlamos ou lutamos, elas simplesmente foram purificadas, elas foram dissolvidas na compreensão, dissolvidas na presença de Deus. Para uma mente dessas que foi impregnada na presença de Deus, existe apenas duas possibilidades: oração e louvor. Lembre-se no Gospel de Thomas, onde Jesus fala: se perguntarem qual é a presença de Deus em você, diga a eles que é movimento e descanso. Esses dois aspectos de nossa vida, louvor e oração. Louvor é a oração em movimento e a oração é o louvor em descanso. O aspecto interior e exterior. A oração é a mente para dentro e o louvor é a mente para fora. E eu gostaria de te deixar agora com uma das minhas poesias favoritas. Na verdade, é uma seção, uma parte de uma poesia de John Milton, chamado De Paraíso Perdido. E nessa seção do poema, ele está descrevendo Adão e Eva. E conforme eles acordam no jardim, eles acordam de manhã, essa é uma canção deles na manhã. É lindamente expressada de uma mente que vê tudo na natureza brilhando e celebrando a unidade de Deus. Uma mente para quem o mundo perdeu o poder de esconder a presença de Deus, a realidade dele. E não apenas brilhar com ela, mas também anuncia a presença de Deus. Então, antes que qualquer objeto nos fale sobre si mesmo como um objeto, antes ele anuncia e celebra a sua realidade infinita. Então, esse é Adão falando sobre essa realidade divina. Por tuas mãos, edificado, existe, belo e maravilhoso este universo. Ó Pai de todo bem, Senhor de tudo, tu mesmo, que estupenda maravilha, destes céus muito acima, tu te assentas, invisível a nós, só vislumbrado. Nas obras tuas de menor valia, que, ainda assim, teu poder divino mostram, e de tua bondade a cópia imensa. Dilo-eis melhor, ó vós, que sempre o vedes, anjos, filhos da luz, e que seu trono, cereais em coros, com gentis concertos, de instrumental e canto, e em dia eterno. No céu, na terra, criaturas todas, juntai-vos para dar louvor sublime ao primeiro, ao central, ao derradeiro, ao que o fim não terá nem princípio. Tu, das estrelas a mais bela, que andas cobrindo a noite o lúcido cortejo,
Se é que melhor não és da aurora ornato, certo penhor do dia, que adereças com teus esmaltes a manhã risonha, louva-o na tua esfera, quando o dia na deleitosa madrugada assoma. Tu, sol, vida e fanal deste universo, por teu Senhor o reconhece, e entoa o seu Senhor em teu perpétuo giro. Quando sobes dos mares majestoso, quando as alturas do zênite alcanças, quando te estranhas nas ocíduas sombras, lua, que ora te opões ao sol nascente, ora lhes foges, coas, estrelas fixas, fixas, contudo, em movediça esfera. Errantes orbes que girais fulgentes, com harmônicos sons, místicas danças, proclamai seus louvores inefáveis, porque extrair a luz soube das trevas. Elementos, os mais anciãos produtos do seio maternal da natureza, que em quadrúpula me estão ides voltando, por multiforme círculo perpétuo, que formais e nutris as coisas todas, variai em honra do arquétipo eterno, sempre um novo louvor manifestado, nas quais fazeis transformações contínuas. Névoas e exalações que ides agora dos vaporosos lagos das montanhas, pouco a pouco a subir, pardas ou negras, até que o sol, com cercadouro de ouro, vossos debruns lanígeros enfeite, do onipotente em honra levantai-vos, ou de enroladas nuvens raras e densas, o firmamento diáfano cobrindo, ou da sequiosa terra o grêmio entrando, em desempenhadas abundantes chuvas, ou subindo ou descendo ao ser eterno, não cesseis de tecer louvor exímio. De o louvar não cesseis nem vós, ó ventos, que já bonança, já tufão medonho, soprais dos quatro horizontais quadrantes, balanceai vossos cumes, ó pinheiros, e plantas todas em sinal de aplauso. Fontes que ides correndo e murmurando, pronunciai seu louvor nesse murmúrio. Formai coro, viventes criaturas, vós, aves, que dos céus até as portas subis trinando seu louvor excelso, levais nas asas e no etéreo canto. Vós todos, quantos vos moveis nas águas, vós todos, quantos percorreis a terra, grandes, pequenos, mínimos, enormes, testemunhai-se de manhã, de tarde, eu deixo de em meu canto repeti-lo, fazendo ouvir seu nome sacrossanto, ao monte, ao vale, à fonte, à luz, às sombras. Salve, Senhor de tudo, sê grandioso, para todos os bens fazer-nos sempre.
E se a noite deixou a ver-se a ocultas, juntando contra nós algum desastre, dispersa-o como a luz dispersa as trevas.